Hoje a gente vai falar sobre o perdão, né? Bem-aventurados os misericordiosos, a importância do perdão. Aí assim, fui buscar no dicionário, eu sempre gosto de fazer essa relação, né? Então, perdão. Perdão é a remissão da pena, da ofensa ou da dívida, uma desculpa. Ato através do qual uma pessoa está desobrigada de cumprir o que era de seu dever, ou obrigação por quem lhe competia exigir. Então, assim, se uma pessoa me deve alguma coisa, um bem material, tal, eu posso dizer que ela não precisaria mais me pagar isso. É uma maneira de perdão material. Aí, assim, como é que a gente vai trazer isso para o perdão na nossa convivência, né, na nossa vida? Quando a gente se sente ofendido por qualquer coisa que acontece com a gente, mínima coisa, uma discussão, uma briga, alguém que fala alguma coisa que a gente não acha legal, a gente espera, ou a maioria, ou algumas pessoas, né, não sei o nível de cada um, a gente espera que aquela pessoa se arrependa, venha pedir perdão, da forma que ela mais se humilhe, dependendo daquilo que a gente está vivendo no momento, e a gente se coloca numa posição de juiz. Então, assim, eu estou certo, você me magoou, você me deve desculpas, e eu vou ver se vou te perdoar. Como se a gente estivesse fazendo um favor para aquela pessoa. Só que a gente não percebe que quando faz isso, a gente vai construindo em volta da gente uma teia. A gente vai se ligando a essa pessoa, vai se ligando a essa situação de uma forma que a gente fica mais preso a essa pessoa do que as pessoas que a gente ama. E a gente fica mais preso a essas situações do que as situações felizes que tem no nosso dia a dia. E a gente não se dá conta e vai carregando esse peso, vai vivendo isso. E toda a vez que a gente conta ou se lembra dessa história ou dispara um gatilho, a gente revive aquilo com a mesma intensidade. A gente sofre normalmente por causa daquilo. Por que acontece isso, né? Porque a nossa mente, ela não tem a capacidade de diferenciar o que é real de uma ficção. Então, quando eu estou assistindo um filme, eu entro na história e, para mim, eu estou vivendo aquilo. Quando a gente vive esse sentimento, acontece a mesma coisa. A gente revive. E nós ficamos ressentidos. Ressentir é sentir, sentir, sentir a mesma coisa. E a gente vai aumentando o peso da sacolinha que a gente tem nas nossas costas e vai caminhando, achando que um dia a gente vai conseguir criar uma situação ou vai acontecer alguma coisa que aquela pessoa vai precisar do nosso perdão. E a gente se decepciona, na maioria das vezes, porque assim, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu momento dependendo da situação. Eu discuto com B, eu tô certa. O B também tá, para ele tá certo. No ponto de vista, na vivência, no momento que ele tá vivendo, assim como eu. E aquela pessoa não vai pedir desculpas. Ela acha que ela tá certa. E às vezes ela nem percebeu que ela fez aquilo. A gente é que valorizou muito aquela situação. E a gente não se conforma, né? Como é que aquela pessoa não percebeu que aconteceu aquilo? Eu tô pronta para perdoar e a pessoa não pede perdão. Como que eu vou viver com isso? E você continua carregando aquilo na sua vida. E aí a gente vai trazendo isso assim, ó, no nosso dia a dia, no que acontece na nossa vida, no que acontece no trânsito, no que acontece no trabalho e no que acontece na nossa casa. E é onde a gente convive, no nosso lar, na nossa família, nos nossos amigos mais íntimos, é onde a gente é mais cruel. Porque a gente gera uma expectativa em relação ao outro. Eu quero que você se comporte comigo dessa forma. Eu espero que você seja desse jeito. Como é que você não fez isso que me parecia tão óbvio? Mas aquela pessoa não é desse jeito. E a gente quer manipular, a gente quer torcer aquilo e moldar aquilo do jeito que a gente quer. Aquela pessoa tem que ser exatamente aquilo que a gente deseja. E aí a gente não tem paciência, a gente se acha no direito de falar o que quer falar. Você pode ter engolido 1000 sapos no trabalho, é quando você chega em casa que você, uma olhadinha mais torta ou alguma coisa que não estava bem, um barulho que não era aquele que você queria, é lá que você explode por uma coisa que você acumulou o dia inteiro. Então, ao invés da gente cuidar
dessas relações, a gente acaba descontando nessas pessoas tudo aquilo, né, que nos magoa, tudo aquilo que aconteceu com a gente. E muitas vezes porque a gente é orgulhoso, porque a gente é imaturo. E como é que a gente vai resolver isso, né? Porque assim, parece fácil falar. Vou esquecer o que me fizeram. A gente não pode esquecer o que fizeram pra gente. Primeiro porque assim, ninguém consegue esquecer uma situação dolorosa. Ninguém consegue. Esquece. Não, a gente não esquece. E olhando as coisas hoje de uma outra forma, acredito que a gente nem deva realmente esquecer. Porque quando a gente esquece, a gente deixa a pessoa fazer de novo. Porque a gente esqueceu o que aconteceu aquilo, passou por cima. Então, assim, aquela situação vai se repetir. Se não se repetir com aquela pessoa, vai se repetir com outra. Até a gente aprender que não é assim. Bom, então eu não perdoo? Perdoa. Perdoar nesse sentido é deixar ir. Isso não é meu. Aquela resposta mal dada, aquela situação que aconteceu, sei lá, aquilo não é meu. O mais importante de tudo isso não é o que acontece. A gente teria que entender isso, né? Não é o que acontece com a gente, é como a gente reage diante das coisas que nos acontecem. Né? Se a gente é muito mimado, se a gente é muito orgulhoso, se a gente acha que sabe tudo, a primeira contrariedade, a primeira resposta mal dada nos faz com que venha aquele bichinho que a gente tem dormindo aqui, venha com tudo para fora e a gente se acha no direito de fazer o que quiser fazer e de falar o que quer falar. Mas a gente não percebe que só está aumentando essa carga. Então assim, deixa. Não vou deixar isso me atingir porque isso não é meu. O mau humor daquela pessoa não é meu. O problema daquela pessoa não é meu. Então, perdoar deixa de ser o esquecer para você se libertar. Eu peguei assim algumas coisas, né, algumas frases e eu anotei para a gente não passar batido, porque assim, eu achei muito interessante. E quando a gente está falando aqui, a gente começa a pegar outro fio e vai para um lugar e esquece delas, né? Então eu só vou olhar aqui para você. Quando a gente, uma outra coisa que eu achei também muito interessante. Acredito que a maioria não deve ter tido uma criação espírita desde a infância, não sei. Normalmente as pessoas são católicas, né? E aí a gente é criado desde pequenininho para acreditar que se a gente não fizer o certo, Deus pune. Deus castiga. Deus não perdoa. Então a gente já tem isso guardado dentro da gente. Bom, se Deus que é pai, é soberbo, soberano, sabe tudo, não perdoa, por que eu tenho que perdoar? Tô no meu caminho, tô no meu direito. E quando a gente começa a estudar dentro de uma casa espírita, a gente percebe que não é assim que funciona. Que Deus não castiga ninguém. O que nos castiga é a nossa própria consciência. É aquilo que a gente busca para nos culpar, para não nos perdoar diante das situações ou das atitudes que a gente toma. Ele, muito pelo contrário, coloca no nosso caminho várias oportunidades durante o dia mesmo. Não estou falando nem durante a vida. Durante o dia a gente tem várias oportunidades de se melhorar como pessoa. Inclusive fazendo isso. Então assim, a gente não precisa, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer. Aí eu fico me castigando, eu fico me martirizando, não me perdoo porque cometi os mesmos erros. Não, a gente vai conseguir. Uma hora a gente vai conseguir. Quando a gente já pensa que fez errado e que precisa melhorar, a gente já está no caminho certo. Isso eu sempre repito quando eu faço as preleções, porque é uma coisa que ficou muito gravado para mim. Eu não tenho um Deus que me castiga. Eu tenho um Deus que me dá oportunidades. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter antes de perdoar uma outra pessoa, a dificuldade maior que a gente tem, é porque a gente não se perdoa, a gente não se olha com amor. A gente acha que não devia ter feito isso, não posso fazer isso. Pode sim. Como não pode? Só que você sabe que toda ação tem uma consequência. Então você vai ter que arcar com isso, você vai ter que ter maturidade suficiente. E quando a gente entende isso, a gente chegou num grau de maturidade emocional. Onde a gente, não é que as coisas não vão nos afetar, elas vão nos afetar sim. Mas a gente vai saber fazer. Então, quando eu estava estudando todos esses temas, assim, né, todas essas lições, muitas pessoas falando, dando depoimento do sofrimento que elas têm, das coisas que são difíceis, eu fiz uma listinha de, assim, como se fosse um caminho a seguir, uma conclusão para mim.
Como eu vou lidar com isso, que também para mim é muito presente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de determinadas pessoas que, graças a Deus, não são do meu convívio, entender o momento que elas estão vivendo, de perdoar algumas atitudes. Eu ainda não consigo rezar para algumas pessoas, sabe? Assim, então, assim, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, porque aquela pessoa nem me conhece, ela não tá nem aí para mim. Então, toda vez que eu jogo uma carga negativa nela, isso vai voltar para mim. A gente queira ou não queira, nós somos como espelhos, a nossa vida é assim. Tudo aquilo que a gente emana, a gente recebe. Não tem jeito. Já experimentaram entrar num lugar onde tem uma pessoa de muito mau humor, que ela nem olha, e aí você entra e fala assim, oi, tudo bem? E abre um sorriso, a pessoa não tem, ela precisa ser muito dura para não dar uma risadinha. Nem que seja assim, ó, beleza. Ela vai fazer. E a gente, aos poucos, vai quebrando isso. Porque a gente está dando aquilo que tem. E naquele momento, aquela pessoa só tem aquilo para dar. Então a gente vai fazer uma troca. Agora, se ela tiver de mau humor, eu entro de mau humor, como é que vai ser isso? E eu vou deixar o mau humor dela me afetar, e aí eu vou saindo dando pedrada em todo mundo? Então a gente tem que ter essa consciência de tudo aquilo que a gente faz não é para o outro, é para nós. Se a gente não fizer por amor, façamos por egoísmo. Eu não quero nada de ruim para mim, então eu vou me comportar dessa forma. Pode não ser assim uma maneira muito positiva de falar, mas funciona. Entendeu? Funciona. Eu não quero que isso de ruim aconteça comigo, então eu vou me comportar dessa forma. Então a tabelinha da conclusão lá que eu montei é mais ou menos assim, ó. Perdoar não é esquecer. Porque se a gente esquece, a gente deixa de lado todo o aprendizado. Quando acontece uma coisa que me magoa, eu vou aprender com isso. Eu tenho que aprender, porque se eu não aprender, isso vai se repetir na minha vida. Então, eu não me esqueço para não deixar que isso aconteça de novo comigo. Nem aquela pessoa faça de novo e nem nenhuma outra pessoa faça de novo. Ó, não é fingir que nunca aconteceu. Não é fazer as pazes. Ah, tudo bem, a gente faz as pazes. Ou simplesmente tirar a culpa do outro. Porque quando eu faço isso, eu possibilito que essa pessoa não entenda o que ela fez de errado e faça com outras pessoas. E aí eu perco a oportunidade de entender que aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Então, assim, eu não deixo a pessoa fazer, coloco um limite, e eu entendo que aquilo foi ruim para mim e eu não vou fazer para ninguém. Então, tudo vai girando e vai se encaixando como um joguinho de Lego. A gente vai sofrendo e vai aprendendo. É isso que a gente tem que fazer. Ficar sentado num canto só chorando não vai resolver nada. Às vezes é bom, mas não resolve nada. Perdoar é tirar o peso que incomoda, que machuca e que atrasa e que não tem nada a ver com o outro. Eu perdoar uma pessoa que me fez alguma coisa não depende dela. Não depende dela me pedir perdão, não depende dela ter mudado a postura dela, não depende dela ter morrido, ter vivido um outro momento. Depende do que eu quero para mim, do que eu quero carregar dentro de mim. Perdoar é e sempre será por nós. E se perdoe também, entendendo que a gente sempre faz o que sabia fazer naquele momento. E à medida que a gente vai estando aberto, a gente vai aprendendo outras coisas e vai se modificando. O que a gente precisa e não pode esquecer nunca é que todos nós somos feitos de luz e de sombras ainda. Se fôssemos só luz, nós estaríamos aqui. Aí a proporção do que somos, aí é cada um, né? Cada um vê qual é o percentual que quer aumentar. Mas assim, somos luz e sombra, por enquanto. Se a gente estiver sentindo alguma dor, alguma raiva, deixa doer. Sente, curte bem aquela raiva, mas joga fora. A gente não pode guardar isso na caixinha. Vou lá aumentando a minha caixinha de raiva. Hoje eu briguei com fulano, hoje eu tô com raiva desse. Aquilo vai crescendo, vai crescendo. Aí uma caixinha que era desse tamanho se transforma numa mala. E até no aeroporto a gente paga pela mala pesada que a gente carrega, né? Imagina aqui. Aí a gente fica doente. Começa a trazer isso para o nosso corpo, porque não é só a cabeça, não é só o mental, não é só o sentimento, é o corpo da gente que começa a responder a essas energias negativas que a gente traz. Então, assim, fora tudo isso, a gente ainda tem essa baita responsabilidade com a gente mesmo. O que é que eu fiz com o meu corpo? O que é que eu fiz com essa máquina maravilhosa que me foi dada
para viver essa experiência. Aí a gente vai chegar e vai falar assim, nossa, perdi meu tempo todo com raiva desse. Aquela pessoa nem sabe que eu existo, nem liga para mim. O que eu construí para mim? Então são pontos que a gente não pode esquecer. Aí quando a gente vê tudo isso, eu pensei assim, né? A gente não deveria, quando alguém faz alguma coisa e fala pra gente assim, me perdoa, a gente deveria substituir essa palavra, essa frase, né? Eu te perdoo, pela frase, eu me liberto. Então quando alguém pedir desculpas ou fizer alguma coisa, a gente não fala assim, eu te perdoo, fala assim, eu me liberto. Eu tô me libertando desse sentimento ruim, eu tô me libertando disso. Se a pessoa nunca te pedir desculpas, se liberta disso do mesmo jeito. A gente não sabe. Às vezes a gente fez uma coisa que nem percebeu e que gerou tudo isso para aquela pessoa porque ela estava no momento ruim. Às vezes às vezes passa pela pessoa e você não viu a pessoa e não falou oi. A pessoa vai falar assim, nossa, lá no centro ela cumprimenta e beija todo mundo. Fica falando de perdão e aqui na rua nem me olhou. Fez de conta que não me viu. Não, eu estava com a minha cabeça quente, aconteceu alguma coisa. Entendeu? Então, antes da gente fazer esse julgamento e ficar com raiva, a gente tem que entender que as pessoas têm vivências diferentes. O dia a dia não é igual. Maravilha que fosse, né? Que a gente levantasse, a nossa vida fosse igual a propaganda da margarina. Tudo maravilhoso, até o passarinho na janela. Mas não é assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, essa coisa tem sempre que partir da gente. Eu sempre digo que se a gente buscar, a gente vai ver muitas coisas na internet, muitas mensagens bonitas, muitos livros que falam disso. Mas isso é uma coisa para ensinar. Se a gente não estiver disposto a não abrir o nosso coração, a gente não vai conseguir. Então tem que assumir essa parte egoísta e falar, eu não quero esse peso para mim, eu não quero isso na minha vida. Eu não vou contar nenhuma história para terminar, mas eu vou ler assim, um trechinho de uma historinha rápida e tem uma oração que é ligada a essa história, que foi uma das coisas mais bonitas que eu já li. Vou tentar não me emocionar muito, né? É lindo, até por onde veio, e uma coisa que eu percebi que eu estou muito longe, que existem espíritos extremamente elevados que estão no caminho e que ter que servir de inspiração para a gente. Tá bom? É assim, ó. Essa oração, ela foi encontrada nas poucas coisas que um judeu tinha, quando ele foi morto num campo de concentração. Então, quando eles foram tirar as coisas deles, eles acharam, no meio dos trapinhos, essa oração. Estava escrito assim, Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que nós produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da fraternidade, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que esses carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Assim, eu acho que essa oração, ela resume tudo aquilo, né? A gente não sofre e não sofreu tanto quanto essas pessoas, e mesmo no momento mais terrível que ele possa ter passado, ele lembrou de pedir por quem fez alguma coisa para ele. Então que a gente talvez não consiga chegar nesse ponto, mas que a gente lembre que é possível. Se ele conseguiu, a gente também pode. Tá bom? Então eu espero do fundo do coração que vocês tenham uma semana muito próspera, que a jornada de vocês seja uma jornada feliz, que vocês consigam ter essa maturidade emocional, a mesma maturidade emocional que eu tô procurando, né? Que a gente consiga nessa vida fazer mais amigos do que inimigos. Tá bom?